A técnica que nós vamos falar nesta apresentação é sobre o microarray, né, ou os microarranjos de DNA, que é a tradução para o português dessa técnica. Então, assim como o Southern blot, o microarray é uma técnica baseada na hibridização de sondas de DNA, mas ela é uma técnica de última geração, né? Uma técnica que gera muitos dados e bastante utilizada, então, nessa era que nós estamos, que é a era da genômica. Para que serve o microarray? O que é possível analisar, né, utilizando essa técnica? É possível analisar tanto a expressão gênica, né, então aqueles estudos que avaliam a expressão dos genes, quanto estudos que avaliam variabilidade, né, ou seja, aqueles SNPs, não sei se vocês se lembram, quando há a troca de um nucleotídeo pelo outro, né, e são chamados então de polimorfismos de troca de nucleotídeos simples. Os microarrays também são conhecidos como chip de DNA, então essa hibridização ela vai ser realizada num chip e devido ao desenvolvimento da tecnologia foi possível cada vez mais ir diminuindo as dimensões, né? E hoje em dia é possível dispor milhares de sondas em um pequeno chip de DNA. Então aqui vocês estão vendo, esse chip ele é um suporte sólido, normalmente vidro ou quartzo, onde são colocadas as sondas que vão então investigar a presença de milhares de sequências. Que sequências seriam essas? Sequências que identificam genes específicos ou sequências que podem diferenciar um alelo de outro em um polimorfismo. Mostrando um pouquinho mais para vocês como que funciona essa colocação de sondas, né? Como que funciona o chip, né? Aqui embaixo a gente teria um esquema de como seria um chip, tá? Aqui a gente tem então uma ampliação desse pequeno quadradinho e aqui dentro desse pequeno quadradinho são vistos os pontos, né? Então cada ponto desses ele vai ter uma série de sondas. Então, para relembrar um pouquinho o que era sonda mesmo, né? Sonda é um pequeno fragmento de DNA, fita simples, que identifica um gene ou uma variante. Então, em cada um desses pontos vão ser adicionadas sondas, né? E para cada ponto a gente vai ter a sonda que identifica um gene ou um alelo. Então, aqui como vocês podem ver, né, a gente tem, por exemplo, nesta posição, investigando o gene do receptor de estrógeno. Nesta outra, a gente tem investigação do gene do receptor de progesterona. Enfim, né, é possível obter chips já prontos com uma série de genes ou é possível até mesmo customizar, ou seja, pedir quais são os genes que a gente quer investigar. Como é que acontece a hibridização? Então, esse esquema aqui, ele mostra muito claramente, né, que a gente vai ter, então, aqui o suporte de vidro ou de quartzo, aqui as sequências das sondas, né, em cada ponto, vejam que são sempre a mesma sequência, e aqui a amostra sendo colocada, seja ela um DNA fita simples ou cDNA, se a gente quer avaliar a expressão gênica, né? E aí as sequências, se forem complementares às sondas, a sequência da amostra, dos fragmentos da amostra, eles vão fazer a ligação nessa sonda, e se não forem complementares, eles não vão fazer a ligação e vão ser lavados ao final do processo. Essa outra imagem aqui, ela demonstra todo o processo de avaliação da expressão gênica utilizando o microarray. Então, detalhes que são importantes, né? Que eu já comentei e reforçando aqui. As sondas identificam genes específicos, então cada um desses pontos está investigando um gene específico. Neste caso aqui, diferente do Southern blot, onde a gente tinha uma sonda marcada com radioatividade, neste caso, no microarray, as sondas não são marcadas nem com radioatividade, nem com fluorescência. O que realmente vai ser marcado vai ser a amostra.
Neste caso aqui, como a gente está falando de análise de expressão gênica, a marcação da amostra vai ser feita quando se converte, né, quando se faz uma cópia do RNA mensageiro em cDNA. Então, a gente tem aqui duas amostras diferentes, dois tecidos, né, dois organismos diferentes. Se fez a extração do RNA mensageiro deles e se faz uma reação com a transcriptase reversa, fazendo uma cópia do RNA mensageiro em cDNA. E aí se adicionam nucleotídeos marcados com fluorescência. E a mesma coisa é feita para o outro tecido, para o outro organismo, né? Também se faz a síntese de cDNA, só que dessa vez o fluorocromo que é adicionado num dos DNTPs, ele vai ser diferente do que foi adicionado aqui para essa amostra. Então, a gente vai ter duas amostras marcadas com agentes de fluorescência diferente. Depois que o cDNA foi produzido, ele pode ser misturado e ele é colocado em contato, então, com o chip, ou seja, na presença das sondas. E onde houver sequência complementar a esses cDNAs, eles vão fazer a ligação. Então, a gente pode ver aqui embaixo que em alguns pontos houve uma ligação única e exclusiva dos cDNAs que tinham o agente de fluorescência verde. Em outros pontos aqui, a gente tem a ligação exclusiva do cDNA que tinha fluorescência vermelha. Em alguns pontos que estão marcados em amarelo, a gente tem aqui tanto a hibridização do cDNA marcado com verde, quanto do cDNA marcado com vermelho. O que isso significa? Que o gene que estava nesta posição aqui, onde eu tenho apenas o cDNA marcado com verde, este gene aqui era expresso neste tecido. Já este gene aqui, ele era expresso apenas nesse tecido, apenas nesse organismo. Já esses genes aqui, que estão marcados em amarelinho, eles tinham uma expressão tanto num tecido quanto no outro, né? Claro que essa leitura, ela não é feita manualmente, né? Ela precisa ser feita a partir de um scanner, porque a emissão de fluorescência, ela deve ser quantificada e também, como a gente tem dados para muitos genes, né? São muitas sequências que são analisadas simultaneamente, a gente precisa de um software para fazer essa análise. Essa imagem aqui, ela mostra também a questão da intensidade da fluorescência, né? Então, como a gente viu, cada uma das moléculas do cDNA é marcado com agente de fluorescência. Então, se a gente tem bastante deste RNA mensageiro, a gente vai ter muito cDNA marcado com fluorescência com essa sequência. Ou seja, praticamente todas as sondas que tiverem nesta posição vão ter a amostra ligada. E aí vai ser emitida uma fluorescência intensa. Já em alguns pontos, a gente pode ter um pouco menos de moléculas de cDNA marcadas, né? Ou seja, a gente tinha um pouco menos de expressão daquele gene. E então a intensidade da fluorescência vai ser um pouquinho menor. Então, o microarray, além de identificar a presença do RNA mensageiro, que foi convertido em cDNA, ele é capaz de quantificar. E ainda por cima, ele pode, como a gente estava mostrando nesse esquema, de uma análise de expressão comparativa, né? Então, uma expressão relativa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou comparar a expressão dessa amostra em relação a essa, né? Ou vice-versa. É possível também fazer a avaliação da expressão absoluta, mas o mais comum que a gente mais vê é a avaliação da expressão relativa. Então, aqui essa figura, ela mostra, né, como seria, ampliando, obviamente, a gente não consegue ver isso a olho nu, né, mas cada um desses pontinhos está investigando a presença de um gene. E a análise, então, por bioinformática.
Como eu falei no início, a outra aplicação dos microarrays é para análise de SNPs, né? Então, relembrando, os SNPs, a troca de um nucleotídeo para o outro. Como que ele vai funcionar? Vai funcionar de uma forma muito parecida com a análise de expressão, só que em cada ponto, ao invés de eu estar investigando a presença de um gene, eu vou estar investigando a presença de um alelo. Então, aqui eu exemplifiquei, ó, a sonda 1 está investigando o alelo 1, que é o alelo G, está nesta posição aqui da placa, e aqui estou mostrando como é que é a sonda com o alelo 1. Já na outra posição, eu tenho o ponto onde eu tenho a sonda para o alelo 2, que é o alelo que tem a adenina no lugar da guanina. Então, para cada SNP que vai ser investigado, eu vou ter 2 pontos, né? Eu vou ter um ponto com a sonda para um dos alelos e o outro ponto com a sonda para o outro alelo. E a leitura também é feita por scanner, né? E os dados também devem ser interpretados usando ferramentas de bioinformática. Tá? Aqui ele mostra um pouquinho melhor a questão das sondas de genotipagem, né? Como é que ocorre o pareamento, sendo que tem a troca de um nucleotídeo único dentro da sonda. Resumindo a técnica de microarray, né? Ela permite tanto a análise de expressão gênica ou de SNPs em larga escala, é para quem quer avaliar muitos genes ou muitos polimorfismos ao mesmo tempo. As sondas são pequenos fragmentos de DNA fita simples, não marcados com radioatividade nem fluorescência, mas imobilizados em um suporte. Então, cada um daqueles pontos, o software que o aparelho vai utilizar para ler, ele é informado de qual gene está em cada um daqueles pontos e por isso ele consegue fazer a leitura. As sondas não são marcadas nem com radioatividade nem com fluorescência, as amostras que serão marcadas com fluorescência. E como geram muitos dados, é preciso utilizar ferramentas de bioinformática para fazer a análise final.